Isso que você está falando, que está com dúvida, nada mais é do que mol. Vou dar um zoom aqui, ó, que a gente vai começar a escrever. Mol, opa, tá muito grosso. Mol e quantidade de matéria é a mesma coisa. Então, sempre que eu perguntar para você qual a quantidade de matéria, significa quantos mols tem. Certo? Uhum. Mas o que é mol? O que você entende como sendo mol? Pra mim, acho que mol é quase como se fosse tipo uma fórmula. Tipo, um mol é aquele negocinho, né? 6 vezes 10 elevado em 3. Mas o que é mol, eu não sei. É essa quantidade. Por exemplo, se eu te perguntar assim, o que é dúzia? Dúzia é o quê? 12. 12. Tá, mas 12 o quê? Depende. É uma dúzia de quê? Mol é a mesma história. Se eu te falo dúzia, você entende que é 12. Eu não preciso de falar 12 o quê? Pode ser uma dúzia de canetas, uma dúzia de esmaltes, uma dúzia de bananas. Mol é a mesma coisa. Eu posso ter um mol de canetas, um mol de bananas? Posso. Mas olha a quantidade enorme que é. A gente vê esse número aqui e não tem dimensão da quantidade dele. É ele com 23 zeros. Vou até colocar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Você acha que tem como alguém ter essa quantidade de canetas? Não. Assim, teoricamente é possível, mas não é possível. Então, por isso que a gente só vê a palavra mol na química. Porque só vai existir essa quantidade tão enorme de coisas para coisas muito pequenas. Então, um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de íons já é plausível. Só que por que o mol na química é tão especial? Porque a gente consegue relacionar a massa. É aí que vai entrar aqui, o que a gente chama de massa molar. Vamos lá. Para saber massa molar, a gente tem que voltar um pouquinho aqui na tabela periódica. Tá ok para você como que eu olho a massa de cada elemento na tabela periódica? É a parte, é em cima, não é? Depende. Tem tabela periódica aqui em cima e tabela periódica aqui embaixo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó, o boro. Eu vou até escrever o que está escrito aqui, porque é muito pequenininho. Tem o 5 aqui e tem 10,81. Qual que é a massa dele? Acho que é o 5. O que é massa? É o que eu não sei, a quantidade de matéria que tem, né? Mais ou menos. Entendi, a quantidade de matéria que tem. Só que no caso, o número em cima, a gente vai chamar ele de número atômico, que é a quantidade de próton. Isso aqui é outra matéria. Se você quiser, a gente pode, em outra aula, a gente ver isso melhor. E a massa é a quantidade de próton mais nêutron. Então, se a quantidade de massa é próton mais nêutron, você concorda que a massa vai ser sempre maior que o número que está aqui em cima? Sim. Então, se ficar na dúvida, a massa é o maior. Beleza? Aham. Beleza, mas a gente falando de massa. Massa o quê? De um átomo? De 1000 átomos? De quê? Isso aqui é a massa de um átomo de boro. Então, olha que loucura. Um átomo é grande ou é pequeno? Pequenininho. Pequenininho. Então, a gente fala que a massa dele é 10,81 U. É a unidade de massa, beleza? Para coisas muito pequenas. Só que qual que é a unidade de massa no nosso mundo? Como que a gente pesa as coisas? Com qual unidade? Com 1 quilo. Com quilo, perfeito, ou grama, concorda? Aham. A massa molar, ela vai transformar esse número que é de um só e falar o seguinte: um mol desse átomozinho aqui micro, ou seja, se eu tiver 6 vezes 10 elevado a 23 átomos desse, e eu colocar na balança, vai pesar 10,81 gramas. Fez sentido? Sim.
Então, significa o seguinte, se eu tivesse a quantidade enorme aqui, de átomo, de boro, essa quantidade imensa, ele vai pesar ali 10,81 gramas. Fez sentido? Uhum. Você tem alguma tabela periódica e faça acesso para você dar uma olhada? Porque aqui tá muito pequenininho. Consigo. Deixa eu pegar aqui. Abri aqui. Abriu? Isso vai chamar massa molar. Eu quero que você olhe de outros. Me fala qual é a massa molar do hidrogênio, que é o H. 1. Qual que é a unidade de massa molar que a gente acabou de ver? O quê? Um mol. 1 mol, 1 quilo, 1 grama. 1 mol. 1 mol não. 1 mol sempre vai ter. É 1 grama e 1 mol. Sempre lembrei disso. Que sempre que o exercício dela tá na grama, é a mesma coisa que o mol, né? Isso. Por isso que a unidade da massa molar sempre vai ser grama por mol. O que significa isso? Que se eu tiver 1 mol de átomos de hidrogênio, ele vai pesar 1 grama. Uhum. A gente acabou de conversar que 1 mol é essa quantidade enorme aqui, não é? Sim. Mas sempre eu vou ter que ficar lembrando disso? Não. Na maioria das vezes a gente fala 1 mol. É como se fosse dúzia. Ah, 1 dúzia pesa tanto. 1 mol pesa 1 grama. Agora eu quero saber o seguinte. Quanto pesa 1 mol de oxigênio? Olha aí. Oxigênio. 8. Ah, não. É um número maior, né? Isso. 15 mil. Nem nessa eu tô chegando, peraí. Ué. Não é 15, não é 15, vírgula. É porque eu não tô chegando nessa. Que tá cortada. Eu acho que aí deve ter sido 15,99. A gente pode arredondar para 16, beleza? 16 gramas por mol. Então, olha que doideira. Se eu tiver 1 mol de átomo de hidrogênio, pesa 1 grama. Se eu tiver 1 mol de átomo de oxigênio, pesa 16 gramas. Então, vamos pensar o seguinte, 16 gramas é bem maior. Então, se eu tiver oxigênio, eu tenho oxigênio com certeza, mas eu pesei lá oxigênio e eu tenho 1 grama de oxigênio. Será que vai ter menos ou mais do que 1 mol? A mesma coisa, não? Não, vamos lá. Vou puxar aqui, ó. 16 gramas de oxigênio. Ah, vai ter mais? É igual a 1 mol. E se eu tiver 1 grama de oxigênio, vai ser mais ou menos 1 mol? Menos. Menos. Aí eu faço uma regra de 3. Essa regra de 3 vai ser famosa. Para descobrir quantos mols vai ser. Certo? Sim. Aqui vai dar 1 dividido por 16. Vamos colocar 1 sobre 16 aqui, depois a gente faz essa conta, beleza? Uhum. Fez sentido para você, então, que cada diferente átomo vai ter uma massa molar diferente? Uhum. Mesmo? Sim. Agora vamos para o seguinte. Qual que é a massa molar? Massa molar a gente escreve emisão, ok? Vou escrever aqui. Okay. Massa molar é emisão. Da água. A água já não é um átomo. É mais de um átomo. É uma molécula. Tá ok para você a diferença de átomo e molécula? Acho que não. Então vamos lá. A tabela periódica, ela me dá os átomos. Cada letrinha maiúscula é um átomo diferente. Então eu tenho hidrogênio, boro, nitrogênio, oxigênio, ouro. Beleza? Quando eu junto esses átomos... Opa, vou até escrever aqui.
Quando eu junto esses átomos, por exemplo, água é H2O, não é? Isso. Significa que eu tenho 2 átomos de H e 1 de oxigênio. Juntou aqui por ligação covalente, que é até uma outra matéria, e eu formei uma molécula. Tem que fazer aquela multiplicação, né? Qual multiplicação? Pra saber, quando eu precisar calcular massa antes, aí tem que fazer, tipo, quando é isso, tipo, H2O, aí 2 vezes 1, né? Isso, exatamente, tem que fazer de todos. Então, por exemplo, de H2O, qual que é a massa do hidrogênio? Do H? 2. 2 a soma, né? Cada um aqui vai ser 1. E do oxigênio? 1. Do oxigênio é 1? Ah, não, porque... Qual que era a massa dele que a gente tinha escrito aqui, ó? É... 16. 16. Então, repara, eu tenho uma molécula onde a massa molar do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1 também. Então, qual que é a massa molar total aqui da água? É 32. Por que 32? Porque não é 2 vezes 16? Eu tenho 2 oxigênios? Ah, ué, mas aí eu achei que o 2 do... O 2 Eu achei aqui que é isso aqui. eu achei que o oxigênio multiplicava com... Não, não. Vamos pensar o seguinte, se a gente tentar ficar decorando, talvez seja mais difícil. Pensa o seguinte, se eu tenho uma molécula que tem 3 tipos de átomos, tem 3 átomos. Se eu quero a massa da molécula, eu tenho que somar a massa de um com a massa do outro com a massa do outro, concorda? Sim. Se uma massa que eu sei que é 1, a outra é 16 e a outra é 1, qual que vai ser a massa molar total? 18. Exatamente. É 1 mais 16 mais 1. 18 Então é gramas. só somar. Só somar. Eu Exatamente. achei que multiplicava. Você está pensando em multiplicar? Porque eu posso pensar em multiplicar. Por exemplo, eu posso falar que a massa do hidrogênio é 1, aí é 1 vezes 2. Entendeu? Porque eu tenho 2 de hidrogênio, é 1 vezes 2. Uhum. Sacou? Sim. Mas quando que, tipo assim, num problema, quando que eu sei que eu tenho que calcular massa? A gente vai fazer exercício pra gente treinar. Ok? Ok. Mas antes da gente fazer esse exercício, a gente tem que treinar fazer a massa. Então, eu vou colocar alguns exercícios aqui para você me dar a massa molar. Pode ser? Pode. Mas já tem que abrir uma tabela periódica boa aí. Vamos lá. Calcule a massa molar do primeiro aqui que eu quero. Mas esse último NH3 significa que são 3 que aí eu tenho que multiplicar? São 3 o quê? Oxigênio. Oxigênio? Oxigênio não, hidrogênio. 3 hidrogênios, perfeito. Então eu tenho que multiplicar o hidrogênio vezes 3. Exatamente. Tá, deixa eu abrir aqui, tabela periódica.
Tem como eu ver, é porque a minha é muito pequena, tem como eu ver a sua tabela periódica? Eu consigo dar zoom por aqui. Tem, mas também talvez esteja pequeno. Vê se você consegue. Não, mas eu consigo dar um zoom aqui. Ah, tá. E os números também tem... Bom, pode falar. Quando tiver vírgula, tipo, NA é 2,99, eu boto 23. Isso, é isso mesmo. Eu arredondo. Isso. Numa prova, você vai usar exatamente o que está na tabela periódica. Você não vai arredondar. Nessa aqui, que tem muito número com vírgula, você pode arredondar para 23, tá? Então, de hélio é 4. 4 o quê? 4 mol, né? 4 mol? O que Não, você quer? 4. É que eu não sei como falar massa. Tipo, 4. Como que eu... Massa. Qual que é a unidade de massa? 4 gramas. 4 gramas. Perfeito. Como é massa molar, a gente escreve por mol. Significa que em 1 mol de hélio tem 4 gramas. Beleza? Perfeito. Do NaOH. É 38. 38? Por que 38? Como você fez? Porque eu fiz a massa de Na, que é 22. É 23, né? Vou arredondar para 23 aí. 23. A massa, o oxigênio é 15, né? Pode rodar para 16. E do H é 1. Não, mas tudo bem. Errinho tranquilo, porque a tabela periódica confunde mesmo. Mas a soma dos 3 dá 40 nesse caso. Isso. E do NH3? 17 ou 14 redondo também? Não, né? O 14 foi 14. Aqui é 17. Perfeito. Certíssimo. Alguma dúvida? Não. Então, repara o seguinte. A partir disso, a gente está começando a construir essa ideia do quando que eu vou usar no exercício. Por quê? Porque se eu falar para você assim, 1 mol de hélio, isso é sinônimo de falar 4 gramas de hélio, que é sinônimo de falar 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. Faz sentido? Sim. O de baixo, a mesma história. Falar 1 mol de NaOH é sinônimo de falar 40 gramas de NaOH, que é sinônimo de falar 6 vezes 23 átomos de NaOH. Sim? Sim. Por que isso vai ser importante? Porque isso vai ser a base de todos os exercícios. A gente vai sempre transformar ou mol em grama, ou grama em mol, ou mol em átomos, e assim por diante. Beleza? E é sempre com a regra de 3? Sempre com a regra de 3. Mesmo se for para descobrir a grama? Mesmo se for para descobrir a grama. Vou te dar um exemplo. A partir disso aqui que a gente fez, ó. Não, vou te dar com outro, para ficar até mais completo. Vou fazer um outro exercício aqui. Fazer letra A e letra B.
Vamos lá. Dá uma lida na letra A. Quantos mols existem em 9 gramas de H2O? Então, ele está perguntando mols e está dando em massa. Sempre massa molar. Qual que é a massa molar do H2O? Peraí. Ai. $17? Por que 17? Do oxigênio é 16. Ah, é 18 18. 18 o quê? gramas. Perfeito. Vou escrever aqui, ó. Massa molar da H2O, 18 gramas por mol. Então, 9 gramas de H2O seria metade de... Exatamente. Olha a regra de 3 aí. 18 gramas é igual a 1 mol. 9 gramas vai ser igual a X. Então, quantos mols existem em 9 gramas de água? Aí, o 9 multiplica só com 6, né? Que 6? Porque o mol não é 6 vezes 10 elevado a 23? Aí que pega. Isso aí é número de moléculas. Eu quero mol. Eu não preciso me preocupar com 6 vezes 10 a 23. Eu sei que um mol representa isso. Mas eu, nessa letra A, eu não vou precisar desse número. É só mol. Entendeu? Ué, então... Mas como que eu sei quando que eu preciso usar o 6 vezes 10 elevado a 23? Quando tiver igual a letra B. Quantas moléculas tem? Ou então, se tiver quantos átomos? É a quantidade exata, entendeu? Uhum. No caso, quando pede mol, eu uso mol. Eu deixo mol. Sacou? Saquei. Então, nessa regra de 3 aqui, qual vai ser o resultado? Peraí, deixa eu ver aqui. Sai. Ah, 0,5, né? 0,5 mol. Ah, vou ter que descobrir quantas moléculas representa? Não. Ele pediu quantos mols. Certinho? Uhum. Alguma dúvida? Não. Agora, olha a letra B. Dá uma lida aí pra mim na letra B. Quantas moléculas têm 80 gramas de NaOH? Ah, então agora é quantidade bruta. Quantas moléculas tem 80 Então- gramas? 1 milhão de moléculas? 10 moléculas? 16 moléculas? Vou ter que usar a propriedade que é o número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Mas para isso... pode falar. Não, pode falar. Mas para isso eu vou usar a massa molar. A gente já tinha feito. Você tem anotado qual a massa molar do NaOH? É 40. Então vamos entender. Opa. 2 NaOH é igual a 80, né? Perfeito. Olha aqui. O que significa essa massa molar? Vamos lá. 40 gramas é igual a 1 mol. E agora eu vou precisar desse número aqui, porque me interessa. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aí eu posso fazer regra de 3? Simplesmente com esse e com esse. E ignorar o mol. Então, olha que interessante que fica aqui. 40 gramas está para 10 elevado... Que 10 elevado? Está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Assim como ele quer 80 gramas, está para X. Sacou?
Mas no caso, 80 gramas seria 2 mols, né? Seria 2 mols. Que dá quantas moléculas aqui nesse caso? Então, eu queria saber, tipo, quando eu for multiplicar, o 80 vai multiplicar só com 6? Sim. Sempre que eu faço multiplicação com potência, é número vezes número e potência vezes potência. Como aqui só tem essa potência de 10, eu vou fazer só a conta dos números e repetir a potência no final. Sacou? Sim. E eu tinha uma pergunta também. Eu lembro que tinha um negócio que às vezes o expoente mudava e eu nunca entendi quando que o expoente muda. Assim, eu vou te explicar. Vou te dar 3 exemplos aqui, ó. Isso aqui são 3 respostas possíveis. Assim, colocando ao acaso, ok? E os três números estão certos. Só que só o último é a forma certa de escrever. Por quê? Numa potência de 10, que é uma notação científica, eu tenho que ter um número antes da vírgula só. Eu só posso ter um número. Aqui, no primeiro caso, eu tenho 2 números, porque 12 é a mesma coisa de falar 12,0, não é? Uhum. Então tá errado. Então eu tenho que transformar ele em um número que só tenha um número antes da vírgula. Então eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Vai virar 1,2. Certo? Sim. Se eu andei para a esquerda, a potência vai aumentar. É a mesma coisa que 10 elevado a 24. Fez sentido? Sim. E o segundo caso é o contrário. Eu tenho o zero antes da vírgula, também não pode. Eu tenho que ter um número que não seja zero. Então, eu vou andar com a vírgula 2 casas. E aí vai ficar 2,0 aqui, né? Se eu andei para a direita 2 vezes, o número expoente aqui vai diminuir 2 vezes. Vai ser 21. Sacou ou não? Entendi. Então tem a ver com quanto a vírgula anda. Exatamente. Anota isso aí que isso é importante. Então nunca pode ter um número que tenha um negócio que tenha 2 números, né? Notação científica, o número de antes sempre tem que ser 1 antes da vírgula, e esse 1 antes da vírgula não pode ser o número 0. Sacou? Mas nesse segundo exemplo, tipo, por que precisou andar com a vírgula? Porque tem um número antes da vírgula, mas é 0. Não pode ser 0. Tem que ser maior. Tem que ser maior que 0. Exatamente. Entendi. Foi? Aham. Perfeito. Voltando aqui, então, responde a letra B para mim, por favor. Quantas moléculas tem 80 gramas de NaOH? Tenta fazer essa regra de 3 aí.
12 vezes 10 elevado a 23. 12 vezes 10 elevado a 23, perfeito. Mas pode... Nesse caso, eu nem precisaria ter feito a regra de 3, né? Era só eu ver que 80 é o dobro do que tinha ali. Tipo. Exatamente. Isso aí, você vê que é o dobro, é uma regra de 3 mental que você fez rapidinho. Mas não deixa de ser uma regra de 3. Só o seguinte, essa resposta aqui, mas pode deixar essa notação científica aqui? 12? Tem que simplificar? Tem que deixar na notação, que é uma casa só antes da vírgula. Ah, tá. Sacou? Que a gente tinha feito ali, que é 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Mas aí que eu não entendi quando que ela aumenta e quando que ela diminui. Quando que isso vai ser 24 e quando vai ser, sei lá, 22? A vírgula andou para a direita, diminui. Vou até colocar esse macete aqui, ó. Vírgula andou para esquerda, aumenta a potência de 10. Vírgula andou para direita, diminui a potência de 10. Eu vou tirar um print. Esquerda aumenta, só passar então isso aqui, ó. Esquerda aumenta, direita diminui. Pronto. Beleza? Uhum. Certinho. Vamos para a letra C aqui. Qual que é a massa de 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3? Então, NH3 eu sei que é 17. 17 é o quê? A massa molar. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 é igual a 17. Perfeito. E aí x é igual... Não, e aí 12 vezes 10 elevado a 23 é x. Exatamente. E é isso mesmo. Mas aí, o que eu faço, assim, tipo... Porque aí ficaria 6x vezes 10 elevado a 23 igual a 204, é isso? 12 vezes 17? É. Tem que fazer aqui rapidinho, deixa eu ver. 17, 14, 8, 2, 1... Isso mesmo, 204. Então, 204. Aí eu boto vezes 10 elevado a 23 também. Isso, mas repara o que vai acontecer. 204 vezes 10 elevado a 23. Fica assim, não é? Uhum. Concorda que se eu passar o 10 elevado a 23 para a direita, fica 10 elevado a 23 dividido por 10 elevado a 23? Aí dá pra cortar. Exatamente. Aí eu só faço 204 dividido por 6, né? Isso aí. Vou fazer aqui.
34. 34 o quê? Mol. É mol? Qual que é a pergunta? Qual a massa de E a massa é o quê? 34, 12 vezes Qual que é a unidade de massa? grama. Ah, então aqui tá grama, então vai ser? Perfeito. Fez sentido? Sim. Alguma dúvida nessa parte? Não. Eu vou te mandar esse material aqui escrito. Vamos tentar fazer pelo menos uma questãozinha. E aí a gente marca mais uma aula para continuar, beleza? Que eu sinto que precisa de mais aula. Beleza. Olha aqui, é a número 4. Dá uma olhada nesse textinho, a questão tá embaixo. Tá. Leu? Falou da capsaicina, né? Massa molar 305 gramas por mol. Vou até copiar aqui. Lê a primeira pergunta. Considerando a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 elevado a mol menos... Ah, é a mesma coisa, né? Isso. É a mesma coisa. A quantidade de moléculas de Capsaicina. Nome doido, né? Capsaicina, contida em 122 gramas desse princípio ativo é... Então... Peraí. Quer tentar fazer? Sim, peraí. Só vendo o seguinte, ó. Ele quer a quantidade de moléculas e ele deu massa. E a massa molar tá ali em cima, né? Então, 6 vezes 10 elevado a 23 menos 1 é 305 305 o quê? gramas. Exatamente. E aí? Exatamente. 305 gramas é igual a 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse mol elevado a menos 1, sabe o que significa? Significa que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol. Esse por mol embaixo, eu posso substituir ele, calma, por mol elevado a menos 1. Dá na mesma, entendeu? É só uma outra forma de escrever por mol. E aí, 122 igual a X. Isso aí. A conta aqui é meio chata. Peraí. Pode fazer sem pressa, porque a conta também é importante a gente treinar. Se quiser ajuda, a gente faz a conta juntas também. Não, acho que vai dar número.
2, é 2,4. Qual que é a sua dúvida? Não sei, sempre fico insegura em conta de divisão. Vamos lá, a multiplicação deu quanto? Multiplicação do quê? Do 122? Isso, Deu 732. Essa eu acho que tá certo. perfeito. Dividido por 305, né? É, aí que eu sou boa. Aí a gente coloca 2 aqui e a gente vê. Quanto que é 305 vezes 2? É 610. 610. Então aqui, aqui a gente subtrai. 2, 2, 1. Né? 122 não divide por 305. Então, eu coloco um 0 aqui e coloco uma vírgula aqui. Isso. E vou testar. Você falou que é 4. Vamos ver se é 4. 305 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 0 vezes 4, 0. Mais 2, 2. 3 vezes 4, 12. Então, deu exatamente o número que eu quero. É 2,4 mesmo. Então, aqui é 2,4. 2,4 só isso? Não, vezes 10 elevado a 23. Perfeito. Tem essa resposta? Sim. Letra? C. Certíssimo. Então, tá vendo que a gente fez a regra de 3 aqui? A gente escolheu o que a gente foi fazer? A gente escolheu porque tá aqui pintado de amarelo, ó. Quantidade de molécula e grama. Mas poderia ser mol e grama. Poderia ser mol e quantidade de molécula. Entendeu? Aham. Então, depende da questão. Eu acho que a gente precisa de mais uma aula para fazer mais questões. Sim. Pode ser? Claro. Que dia que você pode? Eu posso